vamos começar. Pessoal, então, tudo bem? Eu quero parabenizar vocês do módulo 2 de análise clínica por com muita dificuldade, né, nessa época que nós estamos vivendo essa crise da pandemia. Vocês reuniram, me ajudaram a formar essa belíssima turma de análise clínica. Então, quero agradecer a todos vocês por isso. E lembrar vocês da sua responsabilidade, do seu trabalho profissional. Vocês têm uma grande responsabilidade no momento que vocês forem dosar os exames, forem fazer uma cultura, uma uranálise, um hemograma, aquele exame que vocês já aprenderam comigo, que é o planoteste, o beta-HCG, tanto que é importante você concentrar para fazer esse exame, para não dar um diagnóstico errado para o paciente. Isso vai trazer grandes consequências para esse paciente. Então, eu quero parabenizar e agradecer de coração essa turma maravilhosa que eu tenho aqui na Faculdade de Sudamérica. Nós vamos começar uma disciplina chamada de uranálise. Vocês vão aprender, vocês vão entender como se faz esse exame de urina, chamado de EAS, ou urina tipo 1. Mas para vocês começarem a fazer esse exame, nós vamos dar uma revisão naquela parte, é um resumo, pessoal. Não é uma aula de anatomia nem fisiologia, porque eu preciso que vocês entendam a parte anatômica dos rins. Para quando nós fizermos os exames, por exemplo, se der lá uma infecção urinária, ou se esse exame tiver os cálculos renais localizados na bexiga, no uréter, lá nos néfrons, para vocês entenderem quais são as partes dos néfrons. É tão importante essa divisão, divisão didática, que você trabalha com os rins e tem uma parte que é dos néfrons. Inclusive o médico que trabalha com os néfrons, especializado nas doenças, nas patologias dos néfrons, são os nefrologistas. Então é muito importante que você aprenda essa matéria, essa anatomia, antes de começar a fazer os exames do EAS. Eu sei que vocês já sabem, vocês já tiveram essa aula de anatomia, mas eu preciso dessa revisão para vocês. Tá tudo bem? Então eu quero agradecer aqui a Irlana, que está do meu lado, né? A Vanessa, a Bruna Santos, a nossa Bruna Kate, que inclusive já está fazendo também uma graduação em biomedicina, né? Quero agradecer também o Antônio Cosme, que está sempre me ajudando. Viu, Antônio? Foi um prazer você estar aqui na nossa sala de aula. Tá? A Ana Lúcia. Estou esperando a Cleidiane chegar, né? Para fazer matrícula, porque é uma das nossas alunas. Então, minha gente, então vamos começar. Ah, Leandra, esqueci você, né? Não esqueci não, porque eu não olhei aqui de lado, tá? A Leandra, tá? A Gabriela também está aqui presente, que bacana, Gabriela, você está aqui com a gente. O Carlos Afonso, então todos vocês estão presentes, tá? Nós vamos ministrar essa aula e eu quero fazer uma perguntinha para vocês também, quero que vocês participem da aula, tá? O André, né, André? O André teve uma dificuldade de passar para a noite, passar para de manhã, já conseguiu resolver a situação. Então eu quero dar um abraço também aos meus alunos do YouTube, está participando também dessa aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar lá no vídeo aula, tá? Que eu respondo para vocês.
Então vamos começar essa revisão bem resumidinha, né? Então vamos lá. Nós sabemos que os rins são dois órgãos, né? São dois órgãos, né, localizados em ambos lados da coluna vertebral, atrás das últimas costelas, correto? O rim, ele limita-se com o pâncreas, o baço, o estômago e o intestino. Quando eu falo que esse rim, eu estou dizendo o rim do lado esquerdo, tá bom? Então, o rim do lado esquerdo, ele limita-se com o pâncreas, com o baço, com o estômago e com o intestino delgado. Então, a anatomia renal, a anatomia dos rins, ela é dividida em duas zonas. Nós temos a região do córtex renal, essa região, essa aqui, a região do córtex renal, que é a região externa, e essa região aqui dentro é a região medular. Tranquilo? Então eu falei para vocês que a anatomia interna dos rins, ele é dividida em duas zonas. O córtex renal, que é essa parte aqui, e esses pontinhos aqui que eu coloquei, nós vamos dizer que são os néfrons. Então os néfrons estão localizados na parte do córtex renal. Do córtex renal. Tranquilo? E nós temos aqui também a medula renal, tá? Que é a parte externa dos rins. É aquela parte mole. Se você gosta de comer carne de porco, os rins, né? Aquela região salgada, salgadinha, que é a mais salgada, é a região medular. Mas por que ela é mais salgada? Porque é nessa região aqui que a urina vai ficar armazenada. Ela vai armazenar aqui nessas pirâmides, nos bacinetes, nos cálices. Então esses órgãos, bacinete, cálice, a função deles é armazenar a urina. Essa urina, depois de armazenada, ela vai passar aqui perto da pelve renal, certo? Vai passar por aqui, vai descer aqui o ureter, vai chegar na bexiga. Essa bexiga ela vai encher porque ela tem um músculo, né, com elasticidade. E depois que ela estiver cheia, ela vai sofrer uma pressão e a urina vai passar pela uretra. Agora mesmo eu vou comentar mais detalhes para vocês, tá bom? Ela chega na uretra e a pessoa vai conseguir, então, urinar. Bom, o néfron é uma unidade muito importante, que é a unidade filtradora do sangue. Aí você fala para mim assim, Vanessa, mas professor, eu pensava que quem fazia a filtração do sangue não são os rins. Verdade, são os rins, mas os rins ele tem uma unidade, que são os néfrons, que na verdade, assim, separando, né, a gente fala ou todo ou são os rins, mas a unidade filtradora do sangue são os néfrons, tá certo? Então nós aprendemos no ensino médio, às vezes um resumo no ensino fundamental, dizendo que os rins, a função dele é filtrar o sangue. Está correto. Mas quando você estuda, quando você está aqui na faculdade, o seu curso, você estuda em mais detalhes. É o que nós vamos fazer. Nós vamos dar, essa aula de hoje é um resumo, para eu entrar nos exames. Mas vocês vão ter essa aula em detalhes, entendeu? Tudo bem. Bacana, Vanessa, sua pergunta. Né? Então, pessoal, nós temos aqui, então, essa região aqui, que é a região mais dura, é o córtex renal. O córtex renal possui esses néfrons. Cada rim, nós temos 2 rins. Cada rim contém mais de 1 milhão de unidades de néfrons. Muito bem. Essa região aqui dentro, a região externa, né, de dentro, né, região interna aqui dentro, né, é chamada de região medular. A região medular
ela contém esses órgãos chamados de pirâmides, de cálice, de baxiletes, que a função desses órgãos é armazenar a urina que chega do tubo coletor. Depois eu passo para vocês. Então vai chegar do tubo coletor e vai caindo aqui nessa região até inundar, ela ficar armazenada. Depois essa urina ela é passada aqui pela pelve renal, vem para o ureter, cai na bexiga, da bexiga vai para a uretra. Então tá aí. Vocês estão observando que eu coloquei aqui, ó, esses dois tubos aqui. Na verdade, isso aqui, eu estou dizendo para vocês que essa parte vermelha aqui é a artéria renal. Qual que é a função da artéria renal? É levar o sangue para dentro dos rins para ser filtrado. E depois que o sangue é filtrado, esse sangue sai pelos rins pela veia renal. Então a veia renal leva o sangue para os tecidos, para o corpo. Então ela chega pela artéria renal e sai pela veia renal. Muito bem. Mais alguma coisa? Aqui nós temos aqui, ó, ninguém fala buraco, orifício. Aqui, essa região aqui é chamada de hilo. Então o hilo contém a artéria renal, a veia renal e o início do ureter. Então vocês estão entendendo que essa parte aqui, esse tubo aqui, o ureter, ele é a continuação dessa pelve renal. Muito bem. Então aqui, ó, no momento que essa urina sai daqui dos cálices, das pirâmides do bacilete e passa por o ureter, ela chega na bexiga, esse processo aqui, você não consegue, o ser humano não consegue, o corpo não consegue controlar se vai esvaziar ou se não vai esvaziar. Isso aqui é um controle, é um controle mecânico, mas independente da nossa vontade. Então, quando então, a urina passar por ureter e chega na bexiga, a bexiga é uma bolsa elástica, que ela, à medida que vai chegando urina, ela vai aumentando de tamanho. Mas você tem condições de controlar a sua urina. Você tem condições de falar, não, agora eu não vou urinar porque eu estou assistindo essa aula. Eu vou esperar essa aula terminar e depois eu vou urinar. Então você tem um controle, tá? Que nós vamos pegar esse depois na fisiologia, vou explicar detalhes para vocês. Porque essa você não tem o controle e na bexiga você já tem o controle de urinar ou não urinar. Depois que a urina sai da bexiga e passa para a uretra feminina e a uretra masculina, elas são diferentes. A uretra feminina ela é menor e a uretra masculina ela é maior. E a função da uretra masculina é permitir a passagem do esperma e também na urina. Já da mulher não. A função da uretra é levar a urina levar a urina para ser eliminada do organismo. Tá bom? Bom, então, eu estou mandando para vocês também aí no nosso chamado de Google Class. O Google Class é uma plataforma que agora a escola passou para vocês e vocês vão receber esse vídeo aula, que está gravado, eu vou mandar para vocês aí na plataforma. Então você vai ter um código, você vai entrar aí na sala, na sala de aula, no Google Class, e você vai ter umas atividades para fazer. Então você não precisa preocupar agora em copiar nada, escrever nada não, só prestar atenção, tá? Que eu vou terminar essa aula, vou passar para vocês a atividade, vocês vão fazer, vocês têm tudo que eu estou falando aqui, eu mandei para vocês. Então vocês podem me acompanhar, vocês podem pegar agora, podem me acompanhar e pode fazer perguntas, pode fazer um comentário agora comigo, tá? Pode perguntar. Então vocês vão participar das aulas também. Então nesse momento você não precisa copiar, só prestar atenção. Vamos entender essa
como que ocorre a filtração do sangue, pessoal, que é importantíssimo você entender isso. Então nós vamos bem devagar para você não ter dúvida. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui. Veja bem. Como é que ocorre a filtração do sangue? Eu falei para vocês que o sangue, ele penetra nos rins através da artéria renal. Tranquilo? Muito bem. Então, quando a artéria renal está levando o sangue para os rins, presta atenção. A artéria renal ela é muito calibrosa. Vamos supor que esse tubo aqui seja a artéria renal. Ela não consegue penetrar nos néfrons, olha só. Não tem como, ela é muito grande, né? Muito calibrosa. Como é que ela vai penetrar nos néfrons? Então vai acontecer uma coisa. Essa artéria renal, ela vai se ramificar em várias arteríolas, chamadas de arteríolas aferentes. Então elas vão ficar fininhas e não calibrosas. Então, no momento que ela está levando o sangue para os rins, e esse sangue tem que entrar nos néfrons, então essas artérias se transformam em arteríolas, né? Que são artérias pequenas, fininhas. Então o sangue é levado então, para os néfrons através da arteríola aferente. Então essa arteríola está levando sangue. Essa parte aqui, ó, dos néfrons, a primeira parte dos néfrons, né? Essa parte aqui, ó, é chamada de cápsula de Bowman. Qual que é a função da cápsula de Bowman? Receber o sangue trazido por quem? Pela arteríola aferente. Então o sangue vai chegando com as artérias e aqui vai ter um enovelado, tá? Então ela vai inundando essa cápsula aqui, ó, de sangue, ó. Ela vai inundando, né? E o que acontece então? Aqui vai acontecer uma pressão tão alta que vai ter uma explosão. Quando houver essa explosão, esses enovelados aqui, da cápsula de Bowman, elas se transformam, também ela produz uma arteríola eferente, que é para sair, agora presta atenção, que o aluno tem muita dúvida, né? Então, o sangue chega então pela arteríola aferente, inunda a cápsula de Bowman, aqui uma explosão, né, hidrostática. Esse sangue, ó, veja bem, ele é separado. Quando vocês estavam aprendendo nas aulas práticas comigo, que você fazia punção venosa e você retirava, presta atenção, você retirava o sangue, não é isso? E levava para a centrífuga. Quando você levava o sangue para a centrífuga, qual que é a função, o papel da centrífuga? Separar as hemácias do plasma, não é verdade? Então, o sangue ele é constituído então, das hemácias do plasma, né? Que é o soro. Eu não vou falar agora das plaquetas e nem dos fatores de coagulação. Vou ficar só com esses dois para você entender. Então, aqui acontece uma explosão e vai ter uma separação das hemácias. Elas vão sair pela arteríola eferente e vão cair na corrente sanguínea. Eu mandei um desenho para vocês no texto, vocês vão ver, está bem de lado, aí vocês vão ver que essa hemácia ela sai da cápsula de Bowman e através da arteríola eferente e cai na corrente sanguínea. Lógico, pessoal, ela tem que sair dos néfrons e cair na corrente sanguínea, porque nós precisamos de sangue. Só que quem vai para a corrente sanguínea são as hemácias, com pouca água. Por quê? Porque não está acompanhado do plasma. Eu falei para vocês que o plasma tem 90% de água, não foi? E os demais, os elementos figurados, 10%? Então o que sai daqui então são as hemácias com pouca água. Então elas estão desidratadas. Vocês vão entender agora por que eu estou dizendo isso. Então aqui elas vão encontrar então, né, os vasos sanguíneos. Então elas entram no vaso sanguíneo, as hemácias. Quem é que continua agora? Quem continua? Deixa eu pegar um outro aqui. Quem é que continua na cápsula de Bowman? Então vamos lá.
Então aqui houve explosão, saiu as hemácias para cá, e aqui essa parte colorida aqui, ó, aqui você não vai falar que é o plasma, tá? Você vai dizer que é o filtrado. Então quando dá a explosão, as hemácias saem através das arteriolas eferentes, e o plasma ele entra aqui nesse túbulo chamado tubo contorcido proximal. Ele vai chegar aqui, ó. Então, quem entra aqui é o filtrado, semelhante ao plasma. Aí a Irlanda pergunta para mim, a Liana também, né, Liana? Pergunta assim, professor, por que o filtrado e não o plasma? O filtrado, ele é mais denso, ele não é igual ao plasma. O filtrado, ele não contém glicose, aquelas substâncias que têm moléculas grandes. Ela não tem a glicose. Quando surge a glicose na urina, é porque os névrons estão passando por uma disfunção. Eu posso falar que os rins não estão funcionando. Porque quando você encontra glicose na urina, significa então que esse paciente ele tem que ir ao médico para ser tratado. Por isso que você, quando faz o exame de AS, às vezes você identifica lá a glicose. E às vezes você também identifica hemácia, chamado de hematúria. Eu vou deixar para discutir isso bem com vocês quando nós estivermos fazendo já os exames, eu vou explicar para vocês. Então essa parte aqui então, é o filtrado. O que contém esse filtrado? Ele contém vitaminas, os sais minerais, os hormônios, tudo aquilo que eu preciso para manter o meu organismo. Também contém substâncias tóxicas como a amônia, a ureia, a creatinina, substâncias tóxicas que vão fazer mal para o meu organismo. Então, nesse momento, então, quando o filtrado chega aqui no tecido contorcido proximal, o que acontece? Proximal, pessoal, vamos memorizar, porque esse tubo contorcido está próximo da cápsula de Bowman. E aqui distante, nós temos o tubo contorcido distal. Distante de quê? Da cápsula de Bowman. Então, esse tubo contorcido proximal, qual que é a função deles? Ele vai reabsorver aquela substância que nós precisamos para manter o organismo vivo. Então, o que é? A água que está passando aqui, ele vai eliminar boa parte dessa água, boa parte das vitaminas, dos sais minerais, ele vai eliminar essa que está passando aqui dentro e jogar também na corrente sanguínea. Agora presta atenção. Quando eu falo para vocês que Deus existe, que o nosso corpo ele é muito bem organizado. Eu não falei para vocês que as hemácias saem por aqui, são eliminadas aqui pela arteriola eferente? Eu não falei para vocês que as hemácias estão desidratadas ou com pouca água? Aqui na frente, o tubo contorcido proximal eliminou uma quantidade de água. Por quê? Porque as hemácias precisam ser hidratadas. Nós precisamos de água. Então, uma boa parte dessa água ela sai pelo tecido contorcido proximal e cai na corrente sanguínea. Não somente a água, mas também as vitaminas, que eu preciso, os sais minerais que eu preciso, os sais minerais de cálcio, de magnésio, de sódio, potássio, ferro. Eu preciso desses sais minerais. Se o tecido contorcido proximal não reabsorver e não jogar na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Ele vai passar direto e vai sair lá na urina, vai perder esse material rico para nós. Então, mais uma vez, a função do tecido, do túbulo contorcido proximal é reabsorver boa parte dessas substâncias que são benéficas para o nosso organismo. Então, vamos lá, vamos continuando. Então, aqui eliminou boa parte das águas, vitamina, e o filtrado continuou, passou aqui pelo filtrado, e agora está descendo agora
na alça de Henle. Ele está descendo, ele vai descer o filtrado e vai subir até chegar aqui no túbulo contorcido distal. Então vamos entender essa passagem aqui. Quando o filtrado está passando aqui na alça de Henle, nessa parte que está descendo, que é a parte descendente, e essa parte que sobe é a parte ascendente. Ascendente. Então, quando ela está passando essa parte descendente, aqui vai ter mais eliminação da água para o nosso organismo. Então, nessa parte aqui, ó, ela é impermeável para os sais minerais. Essa parte não elimina nem sódio, nem potássio, nem o cloro, nada. Ela vai eliminar a água para o nosso organismo. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a parte da alça de Henle que libera água? É a parte descendente. Agora presta atenção. Quando uma pessoa, então, ela está com edema, ela está edemaciada, né? Por exemplo, ela está com um órgão edemaciado, ou está com AVC, o cérebro está edemaciado, ou então ela está tendo ela é hipertensa, está com a pressão arterial muito alta e está com edema, né? Que significa inchaço, o médico vai passar para esse paciente um medicamento chamado de Lasix ou furosemida, que são diuréticos. E o Lasix ou a furosemida, que é um diurético de alça, agora presta atenção. Então os farmacêuticos falam, às vezes estudam essa parte, que os diuréticos de alça, por que são chamados assim? Porque eles vão trabalhar, eles vão agir nessa parte aqui da alça de Henle, na parte descendente. Então o que acontece? Se a pessoa então está com edema, então o organismo não pode receber tanta água, porque ele já está edemaciado, vai aumentar o quadro desse paciente, porque quanto mais líquido, mais aumenta o edema. Então o Lasix ou o furosemida, ele vai bloquear essa passagem aqui para que a água não venha para o organismo. Então, é por isso que o médico passa para o paciente o diurético. Agora vamos continuar a nossa matéria. Então, quando o filtrado está descendo aqui, boa parte dessa água também está sendo eliminada para a nossa corrente sanguínea, porque o nosso organismo necessita de água. Continuando o filtrado, ele continua, né, o restante do filtrado ele continua subindo. Quando ele vai subindo aqui, essa parte aqui de ascendente da alça de Henle, ela vai liberar para o organismo o sódio, vai liberar também o cloro. Agora você imagina, o que é o NaCl? NaCl é o cloreto de sódio. Então, por que ele elimina então, o cloreto de sódio? Para ele controlar a nossa hipertensão arterial. Porque nós sabemos que as principais funções do rim são, vou falar para vocês bem tranquilo, né? Ele vai produzir urina, que vai produzir urina. Primeiro é filtrado o sangue, vai produzir urina. Produzir urina, vai eliminar produtos do metabolismo, como a ureia e a creatina, né? Ele vai eliminar a creatinina. Por quê? Porque esses elementos, as substâncias, eles fazem mal ao organismo, então ele vai eliminar. Então, produção da urina, eliminação dos produtos tóxicos do organismo, ele vai regulação, o volume dos líquidos do organismo, então ele vai fazer que a nossa pressão fique tranquila, fique equilibrada. Então, nem muito líquido que aumenta a nossa pressão, nem pouco líquido que diminui a nossa pressão. Então, ele vai manter regular a parte hidroiônica do nosso organismo, tá certo? Então, ele vai controlar a entrada da água, a saída, a entrada de sais minerais e a saída de sais minerais. Olha que legal. Agora mesmo eu volto a falar para vocês outra coisa. Só estou comentando. Então, tem também a função de eliminar, né? Controlar a pressão arterial. Então, ele tem muitas funções que vocês vão entender. Então, o que eu digo para vocês, então? Quando ele elimina, então, os sais minerais, que é o sódio e o potássio, ele está equilibrando a nossa pressão arterial. Tem que ter esse controle. Muito bem. Então agora o filtrado eliminou o sódio
o cloro, o potássio, né? Porque nós precisamos de potássio. O potássio ele atua no músculo, e o nosso coração ele é um músculo. Então nós precisamos de potássio. Quando a pessoa tem uma diminuição de potássio no organismo, ele começa a sentir câimbras, né, que é o cansaço muscular. Começa a ter angina no coração, né, por falta de potássio também. Um dos fatores pode ser a falta de potássio também. Então, no momento agora que ele está subindo, ele vai pegar agora o tecido. Desculpa, gente, que tecido? Vai passar pelo tubo ou túbulo. Você pode falar tubo ou túbulo. O túbulo contorcido distal. Agora tem uma coisa muito importante. Esse tubo contorcido distal, ele trabalha com dois hormônios, o ADH, trabalha com dois hormônios, o ADH e o hormônio aldosterona, que está aí no seu texto aí, ó, tá? Então ele trabalha com dois hormônios, tá? O ADH, né? E aldosterona. Bacana? Esse hormônio, o ADH, né? Ele é produzido pela hipófise pituitária, tá? Então, ele é o antidiurético, produzido lá no hipotálamo e armazenado na hipófise pituitária. Então, mais uma vez, esse hormônio ADH, que é o antidiurético, quando fala antidiurético, o que ele faz? Que esse hormônio ele não vai permitir que a água toda vai se transformar em urina, em diurese. Então ele segura um pouco para eliminar essa água para o nosso organismo, tá? Para os nossos vasos sanguíneos que nós precisamos. Então quem está fazendo o controle da entrada e da saída dessa água é o hormônio ADH, que é o antidiurético. E aonde é produzido esse hormônio ADH? Ele é produzido aonde? Lá no hipotálamo, né? Lá na região da hipófise pituitária. Vocês estudaram anatomia, né? Anatomia, como é que eu falo? Anatomia do cérebro, né? Isso? Então você teve essa aula também, explicando para vocês, né? A parte do cérebro e a parte dos hormônios que trabalham, né? Para o desempenho dos néfrons. Então, mais uma vez, esse hormônio, então, ele é produzido então, lá no hipotálamo, né? E fica armazenado na hipófise pituitária. Muito bem. Então, é ele que controla a entrada e a saída da água e do sódio. Bacana? Outro hormônio também que nós temos, que participa também desse controle, que eu falei para vocês, é quem? É aldosterona, tá? Tá certo? Ele faz o controle hidroiônico do organismo. Esse hormônio aldosterona, ele é produzido nas glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, ela é tipo um chapéu, ela fica bem aqui em cima